Capítulo 3. A leitura do código. Como o DNA se torna vida. Muito antes que os experimentos de Oswald Avery colocassem o DNA na ribalta como princípio transformador, os geneticistas já vinham tentando compreender exatamente como o material da hereditariedade, qualquer que fosse, era capaz de influenciar as características de um organismo. Como os fatores de Mendel afetavam o formato das ervilhas, tornando-as rugosas ou lisas? A primeira pista surgiu no início do século XX, logo após a redescoberta do trabalho de Mendel. Archibald Garrod, um médico inglês cuja lentidão em se formar e singular falta de jeito no trato com pacientes haviam lhe garantido uma carreira em pesquisa e não em atendimento no Hospital São Bartolomeu de Londres, interessava-se por um grupo de doenças raras, com um sintoma marcante em comum, a saber, urina de cor estranha. Uma dessas doenças, a alcaptonúria, era conhecida como síndrome da fralda preta, porque a urina dos que padecem do mal adquire uma tonalidade escura em contato com o ar. A despeito desse sintoma alarmante, porém, a doença não costuma ser letal, embora possa provocar mais tarde uma condição semelhante à artrite, à medida que os pigmentos da urina escura vão se acumulando nas juntas e na espinha. A ciência da época atribuía tal escurecimento a uma substância produzida pelas bactérias que vivem no intestino. Mas Garrod argumentava que o aparecimento da urina preta em recém-nascidos, cujo intestino não possui colônias bacterianas, significava que a substância era produzida pelo próprio corpo, e inferiu que deveria ser produto de alguma imperfeição no mecanismo químico do corpo, um erro no metabolismo, segundo suas palavras, sugerindo talvez uma deficiência crítica em alguma via bioquímica. Garrod também observou que, embora raríssima na população em geral, a alcaptonúria ocorre com mais frequência nos filhos de casamentos entre parentes consanguíneos. Em 1902, conseguiu explicar o fenômeno nos termos das leis recém-descobertas de Mendel. Ali estava o padrão de hereditariedade que se poderia esperar de um gene recessivo raro. Um casal de primos, em primeiro grau, digamos, recebe cópias do gene da alcaptonúria, do mesmo avô ou avó. Com isso, haverá uma chance em 4 de que a união produza uma criança homozigótica para esse gene, isto é, uma criança com 2 cópias do gene recessivo, a qual, portanto, desenvolverá a doença. Combinando suas análises bioquímicas e genéticas, Garrod concluiu que a alcaptonúria é um erro inato no metabolismo. Embora ninguém tenha realmente avaliado o fato na época, ele foi o primeiro a estabelecer a relação casual entre genes e efeito fisiológico. De algum modo, os genes regiam os processos metabólicos, e um erro em um gene, uma mutação, podia resultar numa via metabólica defeituosa. O próximo grande passo só seria dado em 1941, quando George Biddle e Eddie Tarun publicaram um estudo de mutações induzidas no mofo tropical no pão. Biddle crescera nos arredores de Wahoo, Nebraska, e teria assumido a fazenda da família se um professor do colegial não o tivesse incentivado a considerar uma carreira alternativa. Na década de 1930, primeiro no Caltech ao chegar ao lado de T.H. Morgan, famoso por suas moscas das frutas, e depois no Instituto de Biologia Físico-Química de Paris, Biddle dedicou-se a descobrir como os genes realizam seus efeitos mágicos. Como afetam, por exemplo, a cor dos olhos das moscas das frutas. Ao chegar à Universidade de Stanford em 1937, convidou Tarun, que se juntou a ele a despeito das recomendações em contrário de seus conselheiros acadêmicos. Eddie Tarun formara-se e obtivera um mestrado na Universidade de Wisconsin, onde estudou as bactérias que vivem no leite, das quais não havia escassez em Wisconsin, conhecido como estado do queijo. Embora trabalhar com Biddle constituísse um grande desafio intelectual, seus professores em Wisconsin julgaram que seria mais prudente uma carreira financeiramente segura na indústria de laticínios. Tarun, porém, preferiu Biddle à manteiga. E a ciência agradece. Biddle e Tarun logo perceberam que as moscas das frutas eram complexas demais para o tipo de pesquisa que queriam realizar, pois descobrir o efeito de uma única mutação num animal tão complexo como a Drosophila
Era como tentar encontrar uma agulha num palheiro. Portanto, decidiram trabalhar com uma espécie bem mais simples, Neurospora crassa, o mofo laranja avermelhado que se desenvolve no pão em países tropicais. O plano era simples: submeter o mofo a raio-x para provocar mutações, como Muller fizera com as moscas das frutas, e em seguida tentar determinar o impacto das mutações resultantes sobre os fungos. Eles acompanhariam os efeitos das mutações tomando como ponto de partida o fato de o Neurospora normal, isto é, sem mutações, ser capaz de sobreviver no meio de cultura mínimo, como se diz. A partir dessa dieta básica, o Neurospora pode, evidentemente, sintetizar bioquimicamente todas as moléculas maiores de que necessita para viver, produzindo-as a partir das moléculas mais simples no meio nutriente. A hipótese de Biddle e Tarun era que uma mutação que tornasse inoperante qualquer uma dessas vias sintetizadoras incapacitaria a linhagem de mofo irradiado de se desenvolver no meio mínimo, embora essa mesma linhagem fosse capaz de prosperar no meio completo, contendo todas as moléculas necessárias à vida, como aminoácidos e vitaminas. Em outras palavras, uma mutação que impedisse a síntese de um nutriente fundamental se tornaria inócua, caso esse nutriente pudesse ser obtido diretamente do meio de cultura. Biddle e Tarun irradiaram cerca de 5.000 espécimes e começaram a testar a capacidade de cada um de sobreviver no meio mínimo. O primeiro sobreviveu muito bem, o segundo idem, o terceiro. Somente ao testarem a linhagem 299 é que encontraram uma que se tornaria incapaz de viver no meio mínimo, embora conseguisse sobreviver na versão completa, conforme previsto. A linhagem 299 seria apenas a primeira de muitas linhagens mutantes que os dois analisariam. A etapa seguinte era verificar exatamente qual capacidade essas linhagens mutantes haviam perdido. Talvez a 299 não conseguisse sintetizar aminoácidos essenciais. Biddle e Tarun acrescentaram aminoácidos ao meio mínimo, mas mesmo assim a 299 não se desenvolveu. Que tal então vitaminas? Acrescentaram uma profusão delas no meio mínimo e dessa vez a 299 floresceu. Chegara então o momento de estreitar o âmbito da pesquisa e começaram a adicionar as vitaminas, uma a uma para variar a reação da 299. A niacina não teve efeito algum, e o mesmo aconteceu com a riboflavina. Mas, quando acrescentaram a vitamina B6, a linhagem 299 conseguiu sobreviver no meio mínimo. De algum modo, a mutação da linhagem 299, induzida por raio-x, havia interrompido a via sintetizadora envolvida na produção de vitamina B6. Como isso acontecera? Sabendo que síntese bioquímica desse tipo são regidas por enzimas proteicas que promovem cada reação química incremental ao longo da via sintetizadora, Biddle e Tarun sugeriram que cada mutação que descobriram tinham tornado inoperante uma enzima específica. E, como as mutações ocorrem nos genes, estes devem produzir enzimas. Ao ser publicado em 1941, o estudo de ambos inspirou um bordão que resumia nossa compreensão do funcionamento dos genes. Um gene, uma enzima. Na época, porém, acreditava-se que todas as enzimas são proteínas, e isso logo levantou uma dúvida. Será que os genes também codificavam as diversas proteínas celulares que não são enzimas? A primeira sugestão de que os genes talvez pudessem fornecer informações sobre todas as proteínas partiu do laboratório de Linus Pauling, no Caltech. Ele e seu aluno, Harvey Ítano, estudaram a hemoglobina, a proteína dos glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio dos pulmões para tecidos metabolicamente ativos, que dele necessitam, como os músculos. Em particular, os dois se concentraram na hemoglobina de pessoas com anemia fuciforme, uma doença hereditária comum entre os africanos e, portanto, também entre os afro-americanos. As hemácias, glóbulos vermelhos das vítimas de anemia falciforme, tendem a se deformar,
assumindo o formato característico de uma foice sob o microscópio, e a obstrução dos capilares resultante pode ser terrivelmente dolorosa, ou mesmo fatal. Pesquisas posteriores revelariam uma explicação evolutiva para a prevalência desse mal entre os africanos. Uma parte do ciclo de vida do parasita da malária transcorre nos glóbulos vermelhos, de modo que pessoas com hemoglobina falciforme sofrem menos severamente com aquele mal. A evolução humana parece ter firmado um pacto faustiano em nome de alguns habitantes das regiões tropicais, pois a anemia falciforme confere uma certa proteção contra a devastação da malária. Ítano e Pauling compararam a proteína hemoglobina de pacientes com anemia falciforme com a de indivíduos normais e constataram que as duas moléculas diferiam quanto à carga elétrica. Mais ou menos nessa época, final da década de 1940, os geneticistas verificaram que a transmissão de anemia falciforme é um caso clássico de traço recessivo mendeliano. A partir disso, inferiram que a doença deveria ser causada por uma mutação no gene da hemoglobina, uma mutação que afetaria a composição química da proteína hemoglobina resultante. Foi assim que Pauling pôde refinar a noção de erro inato no metabolismo de Gerrold, identificando alguns desses erros como doenças moleculares. A anemia falciforme era exatamente isso, uma doença molecular. Em 1956, no mesmo laboratório, Cavendish, onde Francis Crick e eu havíamos descoberto a dupla hélice, Vernon Ingram avançou mais um passo no caso da hemoglobina falciforme. Usando métodos desenvolvidos recentemente para identificar aminoácidos específicos na cadeia proteica, Ingram conseguiu especificar com precisão a diferença molecular que afetava a carga elétrica total da molécula, constatada por Ítano e Pauling. Trata-se de um único aminoácido. Ingram apurou que o ácido glutâmico encontrado na posição 6 da cadeia proteica normal é substituído pela valina na hemoglobina falciforme. Ali estava uma prova conclusiva de que mutações gênicas, diferenças na sequência de AS, TS, GS e CS no DNA de um gene podem ser mapeadas e associadas diretamente a diferenças nas sequências de aminoácidos das proteínas. As proteínas são as moléculas ativas da vida. Elas formam as enzimas que catalisam reações bioquímicas e também fornecem os principais componentes estruturais do corpo, como a queratina, constituinte da pele, cabelo e unhas. Portanto, é através das proteínas que o DNA exerce a sua magia controladora sobre as células, sobre o crescimento e sobre a vida como um todo. Mas, como as informações codificadas no DNA, o encadeamento molecular de nucleotídeos, os AS, TS, GS, CS, se convertem numa proteína, um encadeamento de aminoácidos,